Olá a todos, canal Primeiro Mandamento, dando continuidade aí à nossa minissérie, né, resumo histórico. Hoje eu vou falar a história desse cara aqui, ó, Moisés. No vídeo anterior, né, eu terminei explicando que o povo, os descendentes de Israel, né, que é Jacó, eles caíram, né, na desgraça de se tornarem escravos lá no Egito. Aí a história de Moisés começa nesse período aí, onde o povo já estava perfeitamente sobre o domínio egípcio ali, tá? Mas vamos lá. Moisés, ele era filho de hebreus, né? De descendentes de Jacó e tal. Ele era também descendente dos israelitas. Moisés, a mãe dele, para salvar, para preservar, né? Para preservar a vida de Moisés, chegou ao ponto que ela não podia mais esconder ele. Ele acabou sendo colocado num cesto, né? O cesto foi feita uma vedação, né? No cesto e foi colocado num rio, para o rio abaixo. O rio foi levando e uma filha do faraó estava se banhando no rio, acabou encontrando o cesto, né? E em resumo, ela pegou Moisés e pegou para criar. Ela foi e criou Moisés. Então Moisés, apesar de ser um hebreu, né, de raiz, ele foi criado mais perto da realeza egípcia. Ele não foi criado lá como escravo, tão igual aos outros, não. Mas aí o que acontece? O Moisés, ele teve um episódio onde ele viu um hebreu ali, né, tendo um atrito, um confronto ali com o egípcio. Moisés foi lá e tirou a vida do egípcio e salvou o colega hebreu. Depois, mais para frente, alguém descobriu isso aí e tal, e Moisés fugiu do Egito, acabou fugindo, saiu do Egito e Deus apareceu para ele. Ele se encontrou com Deus e Deus, vamos dizer assim, deu uma missão para ele, tá? Deus falou: Moisés, meu povo está escravizado lá no Egito. Você tem a missão de ir lá e tirar eles para mim. Aí o que acontece? Nesse momento aqui, eu acho importante, nesse diálogo que Deus estava tendo com Moisés, Moisés indagou ele assim: mas e se esse povo perguntar quem és tu, o que eu direi a eles? Aí Deus fala: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó e tal. E Deus está lá em Êxodo capítulo 3, Deus revela o seu nome para Moisés. Deus tem nome, igual o meu é Rafael. Deus tem um nome. Deus não é Senhor, não. Senhor, meu pai é Senhor, tem um monte de Senhor por aí. Deus tem um nome. Pesquisa, depois que você assistir esse vídeo aí, ou dá pausa também, vai lá na internet e pesquisa o nome de Deus, que você vai ficar surpreso lá. Você vai ver umas tretas lá, né, umas brigas. O vídeo de hoje não é para isso, tá? Mais para frente eu vou dar uma aula sobre isso aqui, o nome de Deus, tá? Mas Deus tem um nome, beleza? O que acontece? Aí Moisés, né, Deus fez um acordo ali, uma aliança com Moisés, falou palavras fortes ali para Moisés. Ele falou: Moisés, eu vou te tornar um Deus perante os homens. Até pesado, né? O que acontece? Essa série eu estou me prestando a fazer um resumo, tá, gente? Então não vou poder entrar muito em detalhes. Eu é que vou escolher os detalhes que eu vou falar da história. Mas vamos lá. Moisés, ele chegou lá, voltou para o Egito, né? Depois de Deus ter dado essa missão para ele, deu todas as instruções, enfim, fez tudo que devia fazer. Moisés chegou lá e proferiu ameaças, né, para o faraó e tal, para o povo do Egito, para que ele soltasse, libertasse o povo de Deus, senão Deus ia castigar feio ali aquele povo egípcio, né? Moisés deixou bem claro
que aquele povo que estava escravizado lá no Egito, aquele povo é o povo de Deus. Tá? Egípcio não era povo de Deus, brasileiro não é povo de Deus, é o povo israelita que é povo de Deus. Tá? Só no Novo Testamento que eu vou poder explicar melhor isso aí para vocês, quando a gente chegar no Novo Testamento. Vamos lá. Moisés chegou, o faraó resistiu, ele não quis entregar, não quis libertar o povo, ele afrontou e Deus foi colocando pragas, né? Pouco a pouco foi castigando o povo egípcio, pouco a pouco dando a chance a eles de libertar o povo de Deus, mas o faraó era resistente, ele não queria. Então eles sofreram muitas pragas aí, lê lá a Bíblia lá, teve coisas terríveis lá. Eles conheceram Deus da maneira mais, digamos assim, difícil, né? Os egípcios conheceram o único e verdadeiro Deus de uma maneira mais difícil, vamos dizer assim. O que acontece? Moisés foi lá, depois dessas pragas e tal, acabou a resistência do faraó, Moisés foi lá e conseguiu fazer a retirada do povo de Israel do Egito. É aquela famosa passagem, né, da abertura do Mar Vermelho e tal, e o povo passou, e na hora que os soldados egípcios vieram atrás lá, o mar fechou em cima deles, e acabou com eles tudo e tal. Aí o que acontece? Esse povo, depois que ele foi retirado do Egito, eles ficaram no deserto durante muitos anos, muitos anos, tá? Se eu não me engano, foi 40 anos. Esse povo ficou muitos anos no deserto, aonde esse povo de Israel, né? Eles tiveram, como eles foram escravizados no Egito, raciocina comigo. Como eles foram escravizados no Egito, eles perderam a identidade cultural deles. Eles foram egipcializados, entende? O povo de Israel não se vestia mais como eles se vestiam, eles não comiam como eles comiam, eles não casavam igual eles casavam, eles perderam a identidade cultural deles para ser subserviente ao povo egípcio. Então, nesse período do deserto, Moisés teve a nobre missão, ele e Arão, né? Teve a nobre missão de fazer o povo reaprender a lei, porque o povo sempre soube o que agrada a Deus. O que agrada a Deus? Obedecer a lei de Deus, ponto. Vai ler a Bíblia inteira, você vai entender isso, você vai chegar à mesma conclusão que eu. Só que o povo que acabou de sair da escravidão ali, né? O povo só sabia se comportar como egípcio, eles adoravam Deus egípcio, faziam estátua, enfim, eles faziam tudo errado. E Moisés levou esse povo lá para o deserto, esse povo ficou ali andando no deserto muitos e muitos anos para ser doutrinado, disciplinado novamente na lei de Deus, tá? Porque antes, essa lei, desde Adão ensinou o que para os filhos dele? Ensinou a lei, só que de pai para filho, verbal. Aí os filhos de Adão foi ensinando. Noé já sabia a lei. Quando Noé foi encher a arca lá com os animais, Deus avisou, Noé, separa os animais puros dos animais impuros. Dos puros você coloca 7 casais, dos impuros você coloca um só. Noé não tinha a lei escrita, como é que ele sabia? O que estava escrito em Levítico 11, tá? Não vou me aprofundar muito, não. Então o povo ficou reaprendendo a lei. A lei, fazendo um resumo, tem lei de vestimenta, tem lei de alimentação, tem lei de tratamento aos criminosos, como é que a gente deve tratar os criminosos pela ótica de Deus. É muito diferente do que a gente vê hoje em dia. Enfim, tem um monte de lei. A próxima minissérie que eu vou fazer, inclusive, é sobre a lei. Aí eu vou entrar mais específico, vai ser bacana. O povo ficou lá para reaprender a lei, muitos anos no deserto, errou muitas vezes, caiu do cavalo, vamos dizer assim, várias vezes, foi castigado, disciplinou de novo, enfim, até moldar ali o povo demorou muito tempo. E essa lei agora, a partir daquele momento do deserto ali, né, foi mais ou menos ali em Êxodo, capítulo 19, o próprio Deus convoca, né, o povo para chegar lá no Monte Sinai, né, e
tinha nuvens, né? Algumas Bíblias falam fumaça, outras falam nuvem. Tinha nuvens em volta da montanha, né? E o povo não podia olhar para Deus, tá? Não podia olhar para Deus, mas o povo escutava Deus na montanha. E a montanha soltava trovões quando Deus falava. E próprio Deus, né, reafirmou uma aliança ali com eles, que aquele era o povo querido, exclusivo dele, era o povo amado do Deus Criador, né? E dali para frente, no próximo capítulo, né, em Êxodo, capítulo 20, começa a lei taxativa ali, né, mais escrita, a lei vai estar escrita, né? Aquele povo todo ali no deserto ficou esse tempo todo para reaprender a lei e agora ela não era só ensinada de pai para filho, agora ela passou a ter escritura, ela passou a ser escrita. Aquela multidão era próximo de, eu não me lembro agora se era só os homens que eram contados ou era a família toda, mas era coisa de 600 mil pessoas ou 600 mil homens, não me lembro agora. Era próximo disso, era uma população bem grande lá no deserto. Aí eles tiveram que ser escritos, porque não dava para Moisés e Arão, sozinhos os dois, ficar ensinando multidões e multidões e multidões de gente, não dava. Então a lei passou a ser escrita agora, a mesma lei que sempre existiu e sempre existirá. Falando em lei, eu pulei um ponto importante aqui. No último dia, quando Moisés conseguiu tirar o povo do Egito, foi estabelecido mais uma aliança, mais um pacto, aonde o povo deveria comemorar a Páscoa, a festa comemorativa da Páscoa. Ela está relatada em Êxodo capítulo 12. Acho que é isso mesmo, Êxodo capítulo 12. Deus exige a comemoração da Páscoa para que o povo se lembre que eles foram retirados do Egito lá, da escravidão. Mas vamos lá. Aí, Deus, ali naquele período, né, do deserto, exigindo que Moisés ensine o povo a lei novamente, né, para eles se alinhar como povo, com a identidade de Deus, né, que a lei é o que divide o certo do errado. Aí depois teve o quê? A questão da terra prometida, que o povo não ia morar para sempre no deserto. Aí Deus promete a terra lá, né, a terra de Canaã, né? Aí Moisés estava com todo aquele povo, né? Teve dois atores ali principais ali, é o Caleb e o Josué. Inclusive o próximo vídeo é sobre Josué. A terra prometida foi o seguinte: Moisés falou para Josué, né, e os outros guerreiros lá, para eles poderem ir lá como é que chama, gente? Na fortaleza de Jericó. Isso é uma passagem que tem bacana também. A fortaleza de Jericó, porque Deus mandou esse povo, né, o povo de Israel, ir lá e dizimar todo aquele povo pagão lá. E ocupar o lugar deles, né, tomar aquela terra para os israelitas. Mas antes que isso acontecesse, Josué, que estava liderando ali uns homens ali, eles foram lá para fazer uma espionagem nessa terra para saber as condições dessa terra. Eu estou relembrando essa passagem, porque quando eu falei sobre os gigantes, no primeiro vídeo da série, quando eu falei sobre os gigantes, que os gigantes foram exterminados no dilúvio, quando eles foram fazer essa espionagem na terra, eles vão trazer o relatório para Moisés, eles dizem que lá naquela terra de Jericó, era uma terra muito bem fortalecida, né? Tinha muros altos, era um povo, né, poderoso e tal, tinha uma agricultura boa e tinha com eles descendentes dos gigantes, tá, gente? Atenção nisso aí. Os gigantes que foram os pioneiros da maldade aqui na Terra, né? E eles foram, sim, os gigantes grandão foram exterminados no dilúvio. Mas teve sobreviventes que eram descendentes dos gigantes, tá? Inclusive nessa passagem aí, não me lembro agora, tá? Eu sei que está no livro de Números, mas já deve estar na altura ali do capítulo 16, 14 e 16. Aí vocês vão ver a questão dos descendentes dos gigantes, tá? Aí, mais para frente, né?
o Moisés, ele comete um erro, né, com Deus, e Moisés, o próprio Moisés que fez esse trabalhão todo, ele mesmo não vai poder entrar na terra prometida, porque pelo que eu entendi, eu tenho várias Bíblias, já mostrei para vocês. Pelo que eu entendi foi o seguinte: o povo estava reclamando de sede, muita sede, e Deus falou para Moisés: Moisés, pega um cajado aí, dá uma cutucada lá, dá uma cacetada na pedra lá, que eu vou fazer brotar água em abundância para todo mundo ter fartura de água, não vai ter falta de água mais. Moisés foi, deu uma cacetada na pedra, a pedra jorrou água, né? Só que aí o povo começou a agradecer a Moisés, começou a dar essa glória para Moisés, e Moisés ficou calado, porque essa glória não pertence a Moisés, foi Deus que fez esse milagre, não foi ele. E aí, por Moisés ter se enchido, né? Se enchido dessa glória, ficou querendo se achar Deus, vamos dizer assim. Aí Deus deu um puxão de orelha nele e Moisés encerrou a missão dele sem entrar na terra prometida. Está certo? Ó, eu encurtei a história o máximo que eu pude, né? E Moisés foi um dos grandes da Bíblia, né? Um dos grandes patriarcas, um homem bem elevado espiritualmente, e mas ele não entrou na Terra Prometida. Tá? Na hora de ganhar o 10, igual a gente fala, né? Na hora de ganhar o 10, ele fez uma caquinha, mas, mas é isso aí. Moisés teve sua grande importância, o povo foi retirado do Egito, Deus apresenta o seu nome para Moisés, e Moisés ensina o verdadeiro nome do único e verdadeiro Deus para esse povo, e o povo teve que reaprender a lei, e a partir daqui, desse período, né, de Êxodo 20 ali mais ou menos, aí agora a lei não era mais, para não correr o risco de perder ela, agora ela é escrita, né? Moisés teve as tábuas, né? As tábuas de pedra, aquela coisa toda. E teve a promessa, Deus fez a promessa da terra, uma terra prometida, né? Para o povo, mas Moisés mesmo, o próprio Moisés não pôde herdar a terra. Tá bom, gente? O resumo de hoje da história de Moisés era isso aí. E espero que tenham gostado, né? Leiam a Bíblia, tá? É o mais importante desse canal é não me obedeçam, duvidem, me questionem, tá bom? Leia a Bíblia. Valeu? Um abraço a todos, fique com Deus.